Quem achou? Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Verso 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6, leia comigo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite, por tudo que a gente tem vivido aqui nessa casa. Nós te agradecemos, Pai, e oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, assim como já tem falado desde o início, mas agora, Pai, pela tua palavra, que a tua palavra alcance não apenas a nossa mente, mas o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Meus irmãos, diga comigo: porque um menino nos nasceu. Gente, a história de Jesus é tão simples que pode ser facilmente narrada por uma criança. Ao mesmo tempo, ela é tão complexa, porque ela revela que Jesus é Deus e é homem. Ele é cordeiro, ele é leão, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito. A história da humanidade se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Meus irmãos, a nossa história também é assim. Tem antes de Jesus e tem depois de Jesus. Sim ou não, gente? Meus irmãos, as pessoas do primeiro século, elas se reuniam para celebrar o Sol Invictus. Daí, os líderes da igreja se reuniram e juntos ali eles decidem que a igreja iria celebrar o verdadeiro sol, o sol da justiça, o verdadeiro sol, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Queridos, nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data específica. E aí você pergunta: mas quando é que ele nasceu? Eu também não sei. Se ele quisesse que a gente soubesse o dia certinho do seu nascimento, ele teria deixado registrado essa data. Mas o fato é, diga comigo, o fato é que Jesus nasceu. Você pode glorificar o Senhor por isso? Jesus nasceu. Esse é o fato inegável. Jesus nasceu. E meus irmãos, quando lemos o profeta Isaías, alguém que profetiza cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, e o profeta Isaías, ele vai dizer na sua fala, aqui no capítulo 9, ele fala que nos últimos dias tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. Ou seja, Jesus, ele começa o seu ministério terreno na Galileia. Ele começa num lugar simples. Ele começa entre talvez os caipiras ali da Galileia. Ele começa ali. A partir da Galileia, quando seus discípulos já estão mais bem preparados, eles vão para outros lugares, mas ele começa neste lugar, ele não começa numa grande capital. O ministério de Jesus vai avançar neste lugar. E quando, meus irmãos, nós lemos esse texto do profeta Isaías, um texto que fala mesmo sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, nós podemos aprender algumas realidades
que tem a ver com o nascimento de Jesus. Diga comigo, porque um menino nos nasceu. Diga comigo, não mais andamos em trevas. Bate na mão de quem está do seu lado e diga, não mais andamos em trevas. Amém, gente? Meus irmãos, o texto diz para nós assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. O verso 2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, essa era a nossa realidade antes de conhecer Jesus. Antes de Jesus entrar na nossa vida. Nós vivíamos em trevas. A Bíblia diz que aquela pessoa que ela não entregou a sua vida a Jesus, ela está vivendo uma realidade ainda de morte espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Irmãos, Jesus veio ao mundo, Ele veio para a minha vida e para a sua vida, para mandar embora toda a escuridão. Irmãos, essa luz que está em nós, ela precisa então alcançar outras pessoas, andar aqui, viver, fala desse estilo mesmo de vida, de pessoas que viviam em trevas, pessoas que andam no escuro, andam aflitas, sim ou não, gente? Irmãos, quando a gente não tem noção onde a gente está, quando a gente não tem noção de direção, nós ficamos aflitos. O texto diz, a terra que estava aflita. Irmãos, quando nós vemos nessa época do ano muitas luzinhas, quem acha bonito, gente? É muito legal as decorações de Natal. Mas essas luzinhas, elas são uma pequena representação da grande luz que o povo viu, o povo que andava em trevas. Sabe, essas pequenas luzinhas apenas nos faz lembrar que Natal fala de luz, e a luz chama-se Jesus. Jesus é a luz do mundo. Porque um menino nos nasceu, nós não andamos mais em trevas. Nós não andamos mais perdidos. Irmãos, quantas áreas da nossa vida, quantas pessoas, há áreas da vida dela, há porões escuros na sua alma, há compartimentos da alma de muitas pessoas ainda em trevas, em escuridão, mas você não precisa viver mais assim, porque um menino nos nasceu, Jesus veio ao mundo, Jesus encarnou, Jesus ele viveu entre nós. Meus irmãos, Mateus 1:21 vai dizer assim, porque Ele salvará o seu povo do pecado deles. Irmãos, quem anda no pecado, anda em trevas. E quando é anunciado o nascimento de Jesus, a palavra que é dita é, Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Irmãos, quantas vezes eu e você vivemos essa vida de trevas, essa vida do escuro, essa vida estranha, essa vida de aflição. Irmãos, quando nós entendemos isso, é tão diferente, porque o menino nos nasceu, nós não mais andamos em trevas, o nosso caminho mudou, o nosso caminho clareou, existe uma grande luz que brilhou na nossa vida. Natal é sobre isso. Natal é sobre entender que Jesus Cristo, um menino que nasce, ele nasce com um propósito. Não é sobre um Papai Noel que desce em uma chaminé para entregar um presente, mas sobre um Jesus que desce do céu e Ele é o nosso presente, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo que nós precisamos. Natal é sobre isso. Meus irmãos, o texto diz para nós assim, o texto vai dizer, verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. O texto diz, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. A segunda realidade que a gente aprende aqui, diga comigo, porque um menino nos nasceu, o jugo pesado foi quebrado. Quem é livre, gente? Quem é livre em Jesus? Quem anda em leveza? Quem não carrega fardo mais? Quem foi liberto das drogas, liberto do alcoolismo, liberto de vícios, liberto da prostituição. Irmãos, não tem jugo mais sobre a nossa vida. O jugo foi quebrado, porque um menino nos nasceu. Sabe, irmãos, é sobre isso Natal. É sobre um Jesus. O texto diz, tem multiplicado este povo a alegria, lhes aumentaste. Como é essa alegria?
O profeta Isaías fala que a alegria do povo que foi alcançado por Jesus é a mesma alegria de alguém que está na ceifa, que está na colheita. Irmãos, quem planta tem alegria de colher, sim ou não, gente? Outro dia eu postei um videozinho do meu pezinho de jabuticaba. Alguns pés você sobem, outros você entra debaixo. E muita gente falou, vou ir buscar. Eu falei, dá um jeito de produzir mais aí. Irmãos, mas a alegria de quem molha direto, que não sou eu sempre, é a minha esposa que molha bastante, eu molho de vez em quando. Mas, irmãos, a alegria de colher quando você prepara alguma coisa, sim ou não, gente? Irmãos, o novo templo é para nós uma colheita. Nós estamos como quem sonha. Irmãos, tem anos que essa obra existe, desde quando que foi lançado o primeiro? 2012? 2011? 2010. Irmãos, nós estamos entrando em 2024. Irmãos, não é fácil. São muitos anos, mas a gente está como quem sonha, podendo viver um primeiro culto. Sabe, podendo estar ali, podendo chamar a comunidade para estar com a gente. Queridos, o texto do profeta Isaías diz assim: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante de ti como quem se alegra na ceifa. Nós estamos vivendo um tempo de colheita, nós estamos vivendo um tempo de colher aquilo que Deus prometeu, nós estamos vivendo esse tempo de alegria, de preparar os nossos braços para colher. Diga para o seu irmão, prepara o seu braço, porque quem semeia com lágrima, vai colher com alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Aleluia! Irmãos, o profeta Isaías, ele diz assim, eles exultam como quem reparte despojos. Quando as pessoas saíam para uma guerra, para uma batalha, eles voltavam vitoriosos, trazendo despojos de guerra. Havia alegria. A comparação aqui, da alegria proporcionada, é a alegria de quem colhe o que plantou. Colhe com alegria. É a alegria de alguém que vence uma batalha e traz despojos. Agora, irmãos, o texto vai dizer para nós no verso 4, porque tu quebraste o jugo. Diga comigo, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O jugo pesado foi quebrado, irmãos, a leveza na nossa vida, nós podemos fluir em Deus, nós podemos caminhar em Deus. Irmãos, Jesus é aquele que diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, a palavra jugo que Jesus usa em Mateus capítulo 11, verso 28, é o termo Krestos, do grego. Krestos, é pertinho de Christos. E Krestos significa adequado. O jugo de Jesus é adequado para a minha vida e para a sua vida. Sabe, é aquilo que encaixa, é aquilo que dá certo, é aquilo preparado para mim e para você. Irmãos, quando nós entendemos sobre isso, há um cântico que diz que Jesus é a alegria dos homens. Irmãos, não tem como a pessoa ser feliz, ser alegre, se ela está debaixo de jugo, se ela está debaixo de opressão. Mas aqui o texto diz, porque um menino nos nasceu, o jugo pesado foi quebrado. Ele nos deu um cântico novo. Sabe, ele nos enche com a verdadeira alegria. Irmãos, nessa época do ano, há muitas pessoas que o Natal nem passou ainda, ela já está pensando na virada do ano. E aí quando vem a virada do ano, ela já está pensando no carnaval. Sim ou não, gente? As pessoas que não conhecem o Senhor. Sim ou não? Não é assim, gente? Sabe por quê? Existe aquele ciclo e a sede da pessoa nunca acaba. Ela fala, no Natal eu vou beber todas. E aí vai ano novo, não, no ano novo eu vou extravasar. Mas ela já fica pensando, o carnaval vai chegar. Sabe o que é isso, irmãos? É uma sede que nunca acaba, porque ela não está tomando a água verdadeira. O dia que ela conhecer Jesus Cristo, que é a água verdadeira, o dia que conhecer essa verdade que liberta, essa verdade que tira o jugo, que tira a opressão, ela não vai de festa em festa tentando se encontrar, tentando tapar um vazio da alma, um vazio do seu coração, com festas e mais festas, com bebidas, com relacionamentos, não, ela vai até Jesus, porque Jesus é aquele que sacia de verdade a nossa sede. Irmãos, não vivemos mais dessa forma, não há sobre nós mais um jugo.
Irmãos, porque um menino nos nasceu, diga comigo, não mais vivemos no centro da nossa vida. Irmãos, antes de Jesus, quem ficava no centro da nossa vida era a gente mesmo. Sim ou não, gente? É eu em primeiro lugar, é a minha vontade em primeiro lugar, é o que eu quero fazer da minha vida, é isso e aquilo, ninguém manda em mim, é eu que sou dono de mim. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente sai de cena, a gente sai do controle. Amém, gente? Nós deixamos que Jesus governe a nossa vida. O texto aqui diz, porque um menino nos nasceu, verso 6, um filho se nos deu, diga comigo, o governo está sobre os seus ombros. Meus irmãos, Jesus quer aumentar o seu governo na nossa vida. Jesus quer governar as suas emoções, Jesus quer governar a sua história, Jesus quer governar as suas escolhas, Jesus quer governar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Irmãos, só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode mudar a nossa vida, porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Jó, há um momento que ele escreve assim, no meio da sua dor, no meio da sua aflição, ele diz assim, não há um que possa estar entre eu e Deus. Não há um intercessor, não há um mediador entre eu e Deus. Alguém que coloque a mão no meu ombro e coloque a mão no ombro de Deus. Jó diz isso. No meio da sua aflição, ele está dizendo, não tem ninguém para mediar entre eu e Deus. Ele está dizendo isso agora quando nós entendemos. Paulo, ele vai escrever a Timóteo, ele vai dizer assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Jesus, irmãos, porque um menino nos nasceu, o clamor de Jó foi respondido, porque Jesus no Novo Testamento é este que está entre nós e Deus, é este que coloca a mão no seu ombro, é este que coloca a mão no ombro de Deus, é este o mediador, o único mediador, é esse que está entre nós e Deus o Pai. O clamor de Jó foi ouvido. Irmãos, e por que Jesus é o nosso mediador? Porque um dia um menino nasceu. Por isso nós temos um mediador. Irmãos, quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo de número 7, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sério isso, gente? Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, se Jesus fosse só Deus, ele não poderia nos salvar. Quando a Bíblia fala de um Jesus que aprende a obediência pelas coisas que sofreu, de um Salvador aperfeiçoado, fala disso. Fala de um Jesus que, como Deus apenas, ele não podia nos salvar, mas ele precisava também viver a nossa humanidade, sentir as nossas dores, andar como nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Irmãos, Jesus é este Salvador aperfeiçoado, porque ele vem nessa terra, e por isso ele pode nos salvar, porque ele sente as dores humanas, ele sente aquilo que a gente sentiu. Irmãos, quando nós entendemos isso, Filipenses capítulo 2, abra comigo neste texto, nós não estamos mais no centro da nossa vida, irmãos, agora não é a gente, agora é o que Jesus tem para fazer, ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, porque um menino nos nasceu. Irmãos, há muitas pessoas que não conseguem compreender Jesus como Deus.
Há pessoas que não conseguem viver realmente essa verdade de que Jesus é Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus não é um Deus inferior a Deus o Pai. Amém, gente? Não aceite esse tipo de doutrina de um Jesus que é um Deus inferior, um Deus menor. Essa é a doutrina dos testemunhos de Jeová. Na tradução Novo Mundo, eles colocam Jesus como sendo um Deus inferior. Quando eles o reconhecem como Deus, o colocam como um Deus menor. É porque o entendimento deles de submissão é de inferioridade. Se a pessoa é submissa a outra, é porque ela é inferior a outra. Mas não é assim a visão de Deus. Ser submisso não é ser inferior. Você está entendendo isso, gente? Os casais, por exemplo, a mulher, o fato dela ser submissa ao marido, não quer dizer que ela é inferior ao marido. Aos olhos de Deus, eles são iguais. Então, o entendimento deles da deidade de Jesus é como se Jesus fosse um Deus inferior a Deus o Pai, mas não é isso. Jesus é Deus, amém, meus irmãos? Filipe diz, mostra-nos o Pai. Jesus diz, olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, quando olhamos aqui para Filipenses, capítulo 2, o versículo 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, olha a obediência, até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Porque o menino nos nasceu. Nós não estamos no centro da nossa vida, é Ele que governa. É Ele quem governa. Meus irmãos, o que faremos diante de tudo isso? Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus 27. Meus irmãos, diga comigo assim, devemos espalhar a notícia do seu nascimento. Amém, gente? Gente, quando nasce menino na casa de alguém, o que acontece? Espalha, sim ou não, gente? Nasceu, gente, nasceu o menino. Está ali a Bela no colo ali, ó. Bela é crente, gente, toda semana ela está aqui. Ó. Gente, quando nasce uma criança em uma casa, as pessoas querem espalhar a notícia. E aí alguém chega perto do pai e fala assim, a cara do pai, o pai fica todo feliz. Aí alguém diz, celestial. Aí ele fica mais feliz ainda. Mas irmãos, nós devemos espalhar a notícia do nascimento de Jesus, porque queridos, para termos um mediador, um menino tinha que nascer, mas essa notícia tinha que ser espalhada, como a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus e ela vai avisar os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas precisam ser atraídas a Jesus, como os magos foram atraídos para o lugar onde Jesus estava. Amém, meus irmãos? Todos precisam saber dessa história. Deus entregou o Filho dele por nós. Jesus nasceu, mas ele cresceu, e ele se entrega na cruz por causa da vida de cada um de nós. Irmãos, quando Abraão, no quase sacrifício de Isaac, ele está ali para entregar o seu filho, ele fala com seus servos, nós vamos, adoraremos e voltaremos. Mas quando Abraão volta com seu filho, os seus servos ficaram sabendo do cordeiro. Sim ou não, gente? Os servos de Abraão foram informados acerca do cordeiro. Por que Isaac vive? Porque Deus proveu o cordeiro. João Batista, ele anunciou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista prepara o caminho, é preciso que a gente anuncie essa mensagem. Você pode dizer amém por isso, gente? Não devemos guardar essa informação preciosa para nós.
Hoje, 1 em cada 3 pessoas ainda não ouviu a mensagem do Evangelho. Houve um momento, meus irmãos, que Pilatos, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 22, diz assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Você pode dizer isso comigo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta para nós hoje. Pilatos estava diante de uma situação e ele disse: o que eu faço de Jesus? As pessoas gritaram: seja crucificado. Mas nós podemos responder isso hoje. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O rei Herodes quis matá-lo. Muitos ainda hoje veem Jesus como uma ameaça. Isso é muito interessante, irmãos. Sabe por quê? Jesus só representa uma ameaça ainda porque ele está vivo. Ninguém persegue quem já morreu, gente. Ninguém persegue quem já morreu. Mas se Jesus ainda é perseguido, é porque as pessoas têm que reconhecer que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Herodes quis matar. Os doutores da lei daquela época, escribas, fariseus, teólogos eruditos daquele tempo, que sabiam que Messias nasceria em Belém, tinham a mente brilhante, sabiam tudo daqui, mas tinham um coração frio, porque essa verdade não os transformou. Hoje muitas pessoas ouvem tanto, são tão inteligentes, mas a verdade só fica na mente, ela não chega no coração. Não adianta ter a mente brilhante, se a gente tiver um coração frio. O que farei de Jesus chamado Cristo? Os moradores de Belém não deram lugar para Jesus. Não tinha lugar para Jesus nascer. Hoje eu estava vendo um videozinho do Kids. Legal. Você estava explicando, né? Para eles lá, sobre a luta de Maria e José batendo nas portas, pedindo lugar. Bem do jeitinho que as crianças estavam entendendo. Não havia lugar em Belém para Jesus nascer. Hospedarias ocupadas. Então ele foi nascer numa manjedoura. E será que hoje a gente também não tem dado lugar para Jesus nascer na nossa vida? Será que o nosso Natal tem Jesus? Ou será que a gente permitiu que o intruso, o Papai Noel, roubasse a cena? Será que a gente se perde nas comidas, nas bebidas, nos presentes, e o aniversariante não é lembrado? O que farei de Jesus chamado Cristo? Que bom que os magos nos ensinam a lição da adoração. Eles adoram a Jesus. Meus irmãos, não queira construir a sua vida sem Jesus. Não pode haver igreja sem Jesus. Hoje tem gente tentando fazer igreja sem Jesus. Outro dia um pregador pregava e dizia: não, Jesus não andou sobre as águas coisa nenhuma, isso é figura de linguagem, porque ele era homem, homem não anda sobre as águas. Jesus não multiplicou pães, coisa nenhuma, aquilo é um ensinamento para que a gente possa distribuir o que ele nos deu. Tem gente tentando fazer a igreja sem Jesus, apostasia. Tem gente tentando fazer Natal sem Jesus. Mas na nossa vida, na nossa igreja, Jesus é o dono da igreja. O nosso Natal tem Jesus, porque sem Jesus não tem graça, sem Jesus não existe Natal. Ele é a nossa paz, Ele é o Deus que vê você, que vê a mim,
Ele é o Deus que te viu na sua aflição, Ele é o Deus que te viu ao longo desse ano, Ele é Deus que nos vê. Fique de pé no seu lugar. Ele é Deus que vê a minha vida e vê a sua vida. Ele é Deus que derrama paz sobre nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Erga as suas mãos a Ele nessa noite. Aplauda Jesus. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que é a sua paz. Ele é o Deus que está com você.